Olá, bom dia, tudo bem? Aqui é o Dr. Manuel falando com vocês e essa aqui é a nossa mentoria da saúde. Hoje o dia vai ser um tema muito importante, tá? Bem polêmico, mas de extrema importância para que vocês saibam o que está acontecendo com o nosso metabolismo. E o tema importante de hoje é colesterol. Alguém de vocês sabe o que é colesterol? A gente vai descobrir. É uma gordura ou não é uma gordura? Então, fiquem atentos que hoje eu quero que vocês saiam daqui sabendo a importância de ter um colesterol não elevado ou baixo. Realmente isso faz diferença na sua vida? Realmente o colesterol é um causador de placas de ateroma, de infarto miocárdio, acidente vascular cerebral? Então fiquem atentos. Hoje tem muita informação. E para começar, eu gosto de contar um pouco da história. O colesterol foi a primeira vez descoberto num cálculo biliar, isso há muito tempo atrás, né? Em 1784, quer dizer, mais de 250 anos atrás. Mas a primeira vez que foi falado do colesterol foi quase 100 anos depois, em 1870, onde foi descoberto o colesterol numa placa de ateroma. E dali para cá, muita coisa teve seus desdobramentos por causa disso. Mas o que é o colesterol? Alguém me diz aí. Vocês têm ideia do que é o colesterol? Normalmente a gente pensa que o colesterol é uma gordura, né? Você vai no médico, você vai num profissional da saúde e a primeira coisa que se diz é evite gordura, porque gordura causa colesterol. Mas tem certeza que o colesterol é uma gordura? Então a gente vai saber isso hoje. O colesterol é um lipídio e uma gordura também é um lipídio. Mas colesterol não é gordura e gordura não é colesterol. É exatamente isso que você está escutando. Então, a gordura animal que você consome não produz colesterol no seu organismo. Ela vai ser absorvida pelo intestino, mas ela não tem correlação nem relação com colesterol no nível sanguíneo. Então, quando você consome qualquer produto alimentar, né, um alimento à base de gordura animal, você não está elevando o seu nível de colesterol no sangue. Então, portanto, essa história do que dizem que banha de porco, carne gorda, ovos, bacon, torresmo, eleva o nível de colesterol no sangue, isso não é uma verdade. Mas por que tem tanta confusão? A gente vai explicar aqui. Então, o colesterol nada mais é do que um lipídio que não tem correlação com o nível de gordura que você ingere. Mas ele é uma gordura que vem do lipídio produzido pelo nosso fígado. De aproximadamente 85 a 95% do colesterol no seu sangue vem do fígado que produz. Então não vem da dieta. E por que não vem da dieta? Porque o colesterol é tão importante para o organismo que o corpo não delega essa função para a nossa nutrição. Porque se dependesse da gente, a gente não estaria vivo. Porque tem tantas funções importantes no nosso colesterol que se dependesse da dieta, talvez nem nada disso estaria funcionando. Eu vou ler alguns temas bem importantes aqui, ó. Quais as funções do nosso colesterol? O colesterol é a base da painha de mielina, da membrana celular. Então, o que dá estrutura à tua célula chama-se colesterol. Para você ter uma ideia, todas as vitaminas lipossolúveis é a base de colesterol. A sua bile formada pela vesícula também é formada pelo colesterol, né? A parte da cognição, todos os hormônios esteroidais. Então, existe assim o colesterol, e a base do colesterol vem a pregnenolona, é a cascata hormonal. E essa pregnenolona vai formar todos os seus hormônios, cortisol, aldosterona, progesterona, testosterona, estrona, estriol, tudo é a base de colesterol. Portanto, se você manter um nível de colesterol baixo, provavelmente vai ter muita deficiência hormonal e de vitamina no seu corpo. Outra coisa importante, ele é um precursor dos ácidos biliares, então ele faz a digestão das suas vitaminas. Ele é a matéria também para poder produzir a vitamina D no seu corpo através da ultravioleta, né, o raio UVB. Né? Você sabia que o colesterol é um lipídio, mas não é uma gordura? Você está sabendo isso agora. Isso confunde muito a nossa cabeça. Mas por que existe tanta confusão dentro da medicina? É porque toda vez que você vai dosar um nível de colesterol no sangue, no laboratório, por exemplo, você não dosa o colesterol, porque o colesterol não está livre no sangue. Porque o colesterol é uma gordura e o sangue é uma água, é um líquido. Então, o óleo não se mistura na água, né? Então,
para o colesterol caminhar durante o seu percurso no sangue, ele precisa de um carreador, um transportador. E como que se chama esse transportador? Lipoproteína. Então, quando a gente dosa uma lipoproteína no sangue, HDL, LDL, VLDL, na verdade a gente não está dosando o colesterol. A gente está dosando a lipoproteína, que é o transportador do colesterol. E esses níveis podem estar elevados ou baixos. Outra confusão que tem também é que não existe colesterol bom ou ruim. Existe o HDL, que é de alta densidade, o LDL, que é baixa densidade, e o VLDL, que é de muito baixa densidade. Tá? Só que não existe apenas um LDL, existem 11 tipos de LDL. 9 tão bons quanto o HDL, e 2 realmente que não são assim, tão saudáveis quanto o HDL. Mas como que você vai ter uma relação para saber se aquele HDL está presente no seu sangue ou não? Será que aquele colesterol que você tem através da lipoproteína está te causando uma inflamação? O cálculo é simples. Dosar o seu triglicerídeo, dividir pelo seu HDL, e o valor tem que dar menos de 2. É uma relação simples. Suponhamos que você tenha 150 de triglicerídeos, que é um valor elevado, o ideal é abaixo de 100. E você tem um colesterol HDL de 50. Se você dividir triglicerídeos de 150 pelo HDL de 50, você vai ter um valor de 3. Então, realmente, você tem LDLs em grande quantidade no seu sangue que estão prejudicando o seu organismo. Mas agora, se você tiver um HDL de 60 e um triglicerídeo de 100, o valor vai dar menos de 2, se eu não me engano, valor 1,8. Então, todo o colesterol que você está no sangue é saudável. Então, a importância não é saber a quantidade de colesterol que você está presente no seu sangue, e sim saber a qualidade do colesterol. E por que tem tanta confusão também em relação às gorduras? A gente diz sempre que a gordura saturada não é saudável e a gordura insaturada é a saudável. E na verdade é o oposto. A gordura saturada que é a saudável. E qual que é a gordura saturada? Óleo de coco, azeite de oliva, a banha do porco, as gorduras animais. E a gordura vegetal também é saudável? Sim, desde que ela não tenha sofrido um processo de transhidrogenização, é a transesterificação. Essa sim é uma gordura transesterificada que é maléfica para o seu organismo. Então, quando você pega e substitui uma banha de porco por um óleo vegetal de soja, milho, girassol, canola ou a própria margarina, você está inflamando o seu colesterol e o seu metabolismo. E isso surgiu quando? Quando foi descoberto? Não existia óleos vegetais até 1910. E o primeiro óleo vegetal surgido foi o Cresol, né, lá nos Estados Unidos, através do óleo de algodão. A partir de então, não existia também infarto no miocárdio. Está na história, está na literatura. Tá? 30 anos depois, 20 anos depois, em 1930, já existia mais de 30 mil infartos no miocárdio. Se você pegar na década de 60, já tinha mais de 300 mil casos de infarto no miocárdio. E qual é a relação? Justamente a substituição da gordura saturada pela gordura transesterificada. Então, a troca da gordura animal pela troca da gordura vegetal transesterificada, que foi o processo de inflamação das artérias, das placas de ateroma. Outra grande confusão que tem hoje em dia. Tá? Então, por exemplo, placa de ateroma é colesterol? Não é colesterol? Então, vou te explicar. Todo quadro inflamatório, né, num vaso sanguíneo, vai produzir uma deposição de cálcio. E aquela deposição de cálcio vai surgir um acúmulo também do colesterol de baixa densidade ali naquela placa. Mas normalmente aquela placa de ateroma que os médicos dizem que é de gordura, na verdade nada mais é do que um depósito de cálcio. Tá? Então, não é a gordura que está causando o problema de placas de ateroma, e sim a inflamação persistente no organismo com depósito de cálcio, que leva a essa disfunção do endotélio, que posteriormente produz a placa de ateroma, que também não é saudável, mas não tem nada a ver com o nosso colesterol. Isso que eu quero que vocês saibam hoje. Outra coisa que eu quero falar para vocês, muito importante, sobre o colesterol. A gente chama ela de balsa lipídica. É uma gordura que produz toda a excitose da célula, tanto endo quanto exocitose. Ela é importantíssima para todas as células terem um bom funcionamento no organismo. O nosso colesterol, ele é produzido, se eu não me engano, 3.000 miligramas ao dia. Tá? O corpo mesmo produz. Então, essa de 95 vem do fígado, só 10
5% vem da dieta alimentar, que não causa alteração na sua elevação do sangue, porque aquele colesterol que você ingere através do alimento, ele é para corrigir as disfunções do nosso intestino, da nossa microbiota. Ele não vai para a nossa circulação. Quero que você saiba disso também. Então, quando você consome colesterol, você melhora a sua microbiota intestinal. Ele corrige as inflamações do intestino. O colesterol é uma molécula orgânica mais comum. Para você ter uma ideia, no cérebro, exatamente, 25% de todo o colesterol que o corpo é produzido está dentro do seu cérebro. E por quê? Para fazer a função de cognição. Tá? O cérebro pesa 4% do seu peso e 1/4 de todo o colesterol está dentro dele. Você acha que se fosse maléfico, estaria tanto colesterol numa região tão importante? Pense bem. O colesterol constitui a bilis, como já tinha falado. O LDL, quando pode estar prejudicado, que é a fração baixa, só se estiver acima de 300. Mas depois a gente vai descobrir o que causa a elevação do LDL. Muito importante, que não tem a ver com a dieta alimentar, da base de colesterol, e sim de outros alimentos que causam essa inflamação. Você sabia que tem vários estudos, depois eu vou mostrar esses estudos, que se você reduzir 1 miligrama de colesterol no seu sangue, você aumenta o risco de doenças em 25%, exatamente. Basta baixar 1 miligrama de colesterol que você tem uma chance aumentada de 25% de doenças. Quais doenças são essas? Mortalidades, né? Uma delas é a principal, né? Principalmente cardiovascular. Tem outros estudos que comprovam, tá? Tem muitos estudos, só que os estudos vocês vão buscar em sites adequados, em pesquisas adequadas. Não é um Google tradicional que você vai fazer as pesquisas. E sim no Google acadêmico, o Google Scholar. Lá você vai ter estudos científicos, publicações, que vocês vão saber como você pesquisar e ter ideia do que eu estou falando. Para você ter uma ideia, a gente chama o colesterol como a principal e mais importante molécula do processo evolutivo, tá? Isso para manter nós saudáveis. Manter um nível de colesterol alto vai aumentar a sua longevidade. Isso é importante saber. Eu sei que vai de encontro de tudo que a gente escutou até hoje, né? Outra coisa. Indivíduos saudáveis hoje é uma extinção, porque a gente está muito supermedicado. Eu até brinco, mas eu falo a verdade. Tá? A gente está acostumado a medicar por qualquer problema. Basta iniciar alguma alteração e a gente já pensa em suplementar ou passar um medicamento químico. Então eu sempre falo, a medicina superior, ela previne a doença. A medicina medíocre, ela trata a doença antes das evidências. E a medicina inferior trata a doença depois de manifestada. Então, para que a gente vai iniciar um processo sem saber o que está acontecendo? E por que não fazer a prevenção? E por que não corrigir a causa do problema antes mesmo de passar um medicamento? É muito simples você chegar, ver um colesterol elevado e passar um medicamento. Mas por que você está passando esse medicamento? Qual é a causa da elevação do colesterol? A pesquisa é muito mais importante. E outra coisa importante que eu quero dizer para vocês, que tem muito assunto bacana hoje, tá? Depois a gente vai entrar um pouquinho na história das pesquisas, é que a principal causa do colesterol elevado não vem da dieta alimentar. A principal causa do colesterol elevado vem da alimentação errada nos carboidratos. Tá? Então não é o colesterol que sobe no sangue, é a lipoproteína que se une ao colesterol que sobe no sangue, que eleva o colesterol. E você sabia que o seu HDL e o seu LDL são calculados, não são medidos, principalmente o LDL? Então, às vezes, a gente está fazendo uso de um medicamento para um colesterol, mas não pelo nível de colesterol que você tem no sangue, sim pelo um cálculo matemático que foi estipulado pelo laboratório. Então, é uma dedução. Mas por que sobe colesterol? Por que baixa colesterol? Por que o HDL é bom? Por que o LDL não é tão bom? A principal causa é resistência insulínica. Quanto mais açúcar, mais carboidrato você ingerir, maior o nível de lipoproteínas de baixa densidade que vão se unir ao seu colesterol, prejudicando ele. Então a dieta que nós temos que fazer não é reduzir a gordura animal, o colesterol, e sim reduzir o carboidrato e os refinados, os açúcares que causam essa inflamação. Tá? Então a gente tem que se preocupar
em reduzir o nível de insulina e a glicação do sangue. Porque um sangue glicado, o que significa isso? A hemoglobina glicada é um nível de açúcar elevado no sangue que faz o seu glóbulo vermelho ficar inativo, ele fica glicado, ele perde a sua eficácia. E essa inflamação vai criar uma resistência, aumentando o nível de colesterol e triglicerídeos, que são prejudiciais. Então a visão é o contrário, não há necessidade de você passar um medicamento, e sim mudar a sua dieta alimentar, mas não reduzindo carnes vermelhas e gorduras, e sim reduzindo os carboidratos refinados que causam essa elevação. Então o foco é outro, tá bom? Depois a gente vai... Eu vou te deixar no meu site, né, na minha página, essas publicações para que vocês busquem também mais informações para a gente desprender daquela ideia de que é necessário um medicamento para qualquer causa. Outra coisa que eu quero entrar é sobre as estatinas. Você percebeu que qualquer elevação de colesterol, a estatina é lançada como tratamento assim, de primeira mão. Mas você sabia que na década de 70, o seu colesterol normal, ideal, assim, médio, era 320, que depois subiu na década de 90, baixou esse nível, né, esse valor de 320 para 240, e atualmente a gente encontra um nível de colesterol adequado, né, para 180, com LDL abaixo de 100, 80. Mas por que foram mudando tanto esses valores de colesterol, esses valores adequados? Não é pela saúde, e sim pela venda do medicamento. Na década de 70, 5% ou menos da população mundial, né, tinha esse colesterol acima do 320. Então, se era necessário usar, usavam esse medicamento, né, as estatinas, para poder reduzir esse percentual. Mas aí a indústria, como ela pensa no lucro e não na sua saúde, ela diminuiu o padrão do colesterol, baixou esse valor de 320 para 240, justamente para dar um salto na venda dos produtos, né, dos seus medicamentos, fazendo com que antes menos de 5% alcançasse um valor astronômico de 60% da população mundial, entrando nessa margem de lucro da indústria. Não contente com isso, elas começaram a reduzir ainda mais. Hoje, você, com colesterol de 180, provavelmente mais de 90% da população necessita de uso de estatinas, de acordo com a indústria farmacêutica, para corrigir o seu colesterol. Isso não é saudável. Por quê? Porque você sabia que as estatinas, existem várias hoje no mercado, rosuvastatina, atorvastatina, pitavastatina e simvastatina, todas elas causam efeitos colaterais muito mais graves do que qualquer colesterol elevado. Quais são as principais causas dos efeitos colaterais da estatina? O principal, ela produz diabetes, ela aumenta o nível de glicose no seu sangue. Está na bula, não sou eu que estou falando. Ela produz, a longo prazo, Parkinson, Alzheimer, tem pesquisas, tem livros sobre o respeito. Ela tira a coenzima Q10. Alguém já ouviu falar da coenzima Q10? A coenzima Q10 é um nutriente importantíssimo para a sua bomba cardíaca. Então, quanto mais baixo o nível de coenzima Q10 do seu coração, mais fadigado, mais sem energia você vai estar na sua vida, no seu dia a dia. Ela tira o dolicol da mitocôndria. Sabe o que é o dolicol da mitocôndria? É um nutriente do telômero, da longevidade da tua vida. Então, quanto mais você usa estatina, menos você vai viver, porque ele encurta a telomerase, que é o que vai dar a sua longevidade. Não para por aí, não. Ela produz rabdomiólise, ela aumenta a calcificação coronariana. Então, quem consome estatina, faz uso da estatina, aumenta o risco de infarto no miocárdio. Não sou eu, como digo, que está falando, eu estou só avisando vocês sobre as publicações já existentes, e muitas, são centenas de publicações a respeito. Então eu quero que tenham um alerta, cuidado com o uso dos medicamentos para baixar colesterol, não são saudáveis. E eu indicaria uso de estatina em algum momento? Não, jamais indicaria. Não importa o valor do seu colesterol, o importante é corrigir a causa do colesterol, se é que está elevado e se ele está inflamado. Que fiquem de atento para que vocês não acreditem em tudo que passa, não aceitem qualquer medicamento, pesquisem, vão atrás, é muito importante a nossa saúde. Depois que perde, é mais difícil recuperar. Mantenha sempre ela no melhor possível, tá bom? Outra coisa que eu gosto de falar para vocês é em relação ao
a causa primária do colesterol, além do colesterol, dos carboidratos, pode ser uma disfunção tiroidiana, exatamente. Eu, na minha prática diária, a maioria dos casos de um colesterol elevado está relacionado a uma deficiência do hormônio tiroidiano, que faz com que aumente a produção de mucina. Outro grande problema também é a deficiência hormonal. Quando um homem ou uma mulher entram na menopausa, andropausa, ou até garotos jovens hoje em dia, tem um nível de hormônio testosterona baixo, progesterona baixo na mulher e estradiol, o corpo pensa que, como a base hormonal, né, o colesterol é a base hormonal, eles acham que você está com uma deficiência de colesterol. Então, eles aumentam a produção de colesterol para tentar compensar a deficiência hormonal. Então, se a gente corrige a parte hormonal, nós corrigimos também o nosso nível de colesterol. Nunca será necessário usar uma estatina. Isso eu garanto para vocês. Porque há muitos efeitos colaterais. E sempre é uma forma natural e certeira de corrigir esses níveis. Tá bom? Eu falei um pouco a respeito. Eu acho que tem muita informação que eu podia deixar, né, no meu programa. E eu acho que tem muita coisa que vocês vão precisar. Eu preciso que vocês façam perguntas também, né? Essas perguntas vão ser muito interessantes para a gente tirar as dúvidas, porque agora vai surgir muitas dúvidas na cabeça de vocês. Então, façam bastante perguntas, que eu estarei para responder todos vocês. Tá? Há 60 anos ou mais estamos sendo enganados. Só que até hoje ninguém provou que o colesterol é o causador principal dos problemas cardíacos e de acidente vascular cerebral. Fique muito atento a isso. Tá? Desde 1930 que se faz essas pesquisas. Mas as pesquisas sérias só começaram a ser assim publicadas desde 2006. Até então, qualquer pesquisa não tinha uma certificação científica, não havia uma meta-análise. Então, estudos antigos que dizem que o colesterol não é saudável, pesquisem a fonte, vejam a data e vejam quem que está por trás. Tá bom? Por hoje é só. Eu estou pensando na semana que vem falar sobre óleo de coco, que está muito relacionado também com as gorduras saturadas, que vai ser um tema bem importante até para a gente fazer uma noção de como substituir nossos óleos vegetais, soja, milho, girassol, canola, que são gorduras transesterificadas. Então, por essa semana é só. Agradeço a presença de todos vocês e uma boa semana.